Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. O Santos que segue mapeando o mercado de treinadores. Marcelo Fernandes será o interino no próximo domingo e vamos falar sobre alguns nomes do mercado brasileiro e também do mercado estrangeiro que podem assumir o Santos Futebol Clube. Vamos falar também sobre o executivo de futebol. O Santos prioriza essa contratação antes de contratar um treinador. E também quero falar tudo sobre o jogo do próximo domingo. O Santos voltou a treinar no dia de hoje e tem 3 novidades. 3 jogadores que estavam treinando à parte foram chamados pelo treinador interino Marcelo Fernandes. Ed Carlos vem aí. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, hora de falar da Up Esportes.bet, casa de apostas que mais cresce no Brasil. QR Code na tela, canto superior do lado esquerdo. Você ainda não fez o seu cadastro na Up Esportes.bet? Não? Corre lá, faça o seu cadastro e você fica apto a fazer apostas mínimas a partir de R$1, hein? A partir de R$1 você já pode fazer as suas apostas. Hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro, amanhã 16ª rodada do Brasileirão e claro, eu já fiz as minhas apostas, eu não durmo no ponto não. Eu já fiz as minhas apostas na UpEsports.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Corre lá e corre pro abraço. Meus amigos varandeiros, falar sobre treinadores. Olha, o Santos que demitiu o treinador Fabian Bustos, estrangeiro. Aliás, recentemente o Santos teve 3 treinadores estrangeiros, né? Jesualdo Ferreira, ainda com o ex-presidente José Carlos Pérez. E na gestão do Pérez, nós tivemos também o Jorge Sampaoli, né? E por último, Fabian Bustos, né? E por último, o treinador Fabian Bustos, que comandou o Santos aí por 4 meses em 31 partidas, o treinador Fabian Bustos. Olha, as informações dão conta que o Santos vai priorizar o mercado brasileiro. Porém, os nomes que estão sendo mapeados também constam treinadores do mercado estrangeiro. Por exemplo, Marcelo Bielsa, que deixou o Leeds, estava quase acertado com o Atlético Bilbao da Espanha, porém o candidato que levaria o Bielsa para o Atlético Bilbao, ele não venceu as eleições e com isso o Bielsa foi descartado do Atlético de Bilbao. Lembrando que ainda com o Luiz Álvaro de Oliveira, o Bielsa quase foi treinador do Santos Futebol Clube. Naquele momento, ele ficou até apalavrado com o Luiz Álvaro de Oliveira. É um sonho do Bielsa treinar um time no futebol brasileiro, mas o pacote custava muito caro lá ainda com o Laor, né? Entre os anos de 2010 e 2011. E por isso o Bielsa não veio. O Bielsa é um fanático por futebol, um tarado por futebol, né? Ele que realmente é estudioso e é conhecido por ser louco, né? Ele é um louco por futebol, ele tem algumas atitudes até certo ponto engraçadas e curiosas. O Sampaoli era pupilo do Marcelo Bielsa, né? O Sampaoli é da escola do Marcelo Bielsa. O Sampaoli também no mercado, mas esse está descartado por tudo aquilo que ele deixou de herança no Santos Futebol Clube. Então o Santos olha sim o mercado estrangeiro, mas prioriza o mercado brasileiro. Até porque o custo de um treinador brasileiro é mais barato e também o Santos já viu que alguns estrangeiros não deram certo aí nos últimos anos no Santos Futebol Clube. O Sampaoli talvez foi aquele que teve o maior sucesso, ficou uma temporada toda no Santos Futebol Clube, mas deixou muitos danos, né, financeiros ao Santos Futebol Clube. Então, Bielsa, existe uma possibilidade muito remota. É um treinador muito caro, né? O último trabalho do Bielsa foi no Leeds, ou seja, hoje o futebol inglês paga e paga muito. Então é muito difícil que o Bielsa realmente possa treinar o Santos Futebol Clube, mas é um nome que está no mercado. Agora, do mercado brasileiro, nós temos alguns nomes interessantes. O nome, talvez, de maior expressão é o de Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho, com certeza, hoje é o nome no mercado que mais chama atenção. O Renato, que teve um trabalho muito bom no Grêmio,
não conseguiu fazer um trabalho bom no Flamengo e muito se fala que o Renato estaria esperando a Copa do Mundo, porque ele tem a expectativa de ser o nome da CBF assim que o Tite sair. O Tite já declarou que não será treinador da seleção brasileira após a Copa de 2022. Então, Renato Gaúcho é um nome forte. O Renato chegou a ficar apalavrado com o presidente Andrés Rueda antes de o Santos contratar o Fernando Diniz. Porém, o Renato depois desistiu, né? Depois ele desistiu de assumir o Santos Futebol Clube, mas em entrevista ele elogiou muito o presidente Andrés Rueda. Então pode realmente acontecer uma negociação entre Santos e Renato Gaúcho. Eu não duvido nada se o Renato Gaúcho se tornar o novo treinador do Santos Futebol Clube. Outros nomes no mercado: Thiago Nunes, que também já foi cogitado o ano passado para ser treinador do Santos. Odair Hellmann, esse um pouco mais complicado. Em última entrevista com André Hernan, ex-jornalista da TV Globo, ele comentou que precisa pelo menos de um mês, né, para ajustar a situação dele em Dubai, na Arábia Saudita. Então, muito difícil que o Odair Hellmann possa ser treinador do Santos Futebol Clube. O Santos, que também tem o Elano, que sempre corre por fora, é um nome muito forte, mas com pouca experiência, muito forte nos bastidores do Santos. O Sérgio Guedes, né? Tem muita gente comentando sobre o Sérgio Guedes. É um treinador que tem bastante experiência, né? Mas em times de menor expressão, mas com muita identidade também com o Santos Futebol Clube, entre outros, né? São vários treinadores aí que realmente acabam correndo por fora nesse mapeamento que está sendo feito pela diretoria do Santos Futebol Clube. Então vamos aguardar. O Santos primeiro quer anunciar o executivo de futebol e eu pergunto para você que está curtindo o Varanda Futebol Debate: você é a favor de um treinador brasileiro ou um gringo? Você acha que o Santos deve investir no treinador ou priorizar o elenco, contratação de jogadores? Porque se o Santos traz, por exemplo, o Marcelo Bielsa, o pacote Bielsa é muito caro. O pacote Renato Gaúcho é muito caro. Diferente, por exemplo, de trazer um treinador mais barato, como, por exemplo, um Elano, um Sérgio Guedes, que são treinadores mais baratos, né? Que não precisaria de um investimento muito alto. Então eu queria saber a sua opinião, se você prefere um treinador gringo ou brasileiro e se você é a favor de o Santos investir alto na contratação de um treinador. Olha, eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que tudo isso passa muito pela estratégia e planejamento da diretoria. Se a ideia for continuar investindo pouco no futebol, para mim o Santos precisa trazer um treinador brasileiro e barato, que conheça o Santos Futebol Clube, que conheça e goste de trabalhar também com a base. Agora, se o Santos tiver investimento pesado no futebol, como disse o Rueda, que fará investimento pesado no futebol em 2023, é preciso saber o que é pesado para o Rueda, né? Para um time que gastou $1 milhão em contratações em 2022, pesado pode ser gastar $2 milhões, né? Que seriam R$10 milhões. Então, é preciso entender o que é o pesado para o Andrés Rueda. Se realmente o Santos for mudar a sua direção e investir mais no futebol ano que vem, talvez trazer um treinador mais capacitado seja o melhor modelo, mesmo gastando um pouco mais. Então, é preciso entender qual a estratégia da diretoria neste ponto. Tá certo? Meus amigos varandeiros, eu falei sobre o Alexandre Galo. Ele é sim o nome favorito para assumir o cargo de executivo de futebol deixado por Edu Dracena. O Galo, que já teve uma função parecida no Atlético Mineiro anos atrás, também foi coordenador das categorias de base da Seleção Brasileira de Futebol. E o Galo que o ano passado, em maio do ano passado, disse não à diretoria do Santos, já comandada pelo presidente Andrés Rueda, para este mesmo convite. O Galo foi convidado ano passado e rejeitou realmente o convite. Vamos ver se agora ele aceita ser executivo de futebol do Santos Futebol Clube. Olha, na minha opinião, é um belíssimo nome o Alexandre Galo, hein? É um cara muito bem articulado, inteligente, estudioso, com muito relacionamento na CBF, o que é muito importante para esse tipo de função, né? E também
muito bom relacionamento com os clubes. Eu acho que o Galo cairia muito bem nesta função. Meus amigos varandeiros, quero falar sobre 3 jogadores que vão receber oportunidades do interino Marcelo Fernandes. Lembrando que domingo contra o Atlético Goianiense, Marcelo Fernandes e Marcelo Fernandes e também Giovani serão os comandantes do Santos na partida que vale pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Giovani foi convocado pela diretoria e será auxiliar do Marcelo pelos 2 próximos jogos, contra o Atlético Goianiense e também contra o Corinthians. E 3 jogadores foram chamados pelo Marcelo para treinar hoje: Alanzinho, Thailson e Ed Carlos, jogador tão pedido pela torcida. Eu falava no debate fantástico de ontem que eu esperava que o Marcelo chamasse sim o Ed Carlos, né? Não estava esperando muito pelo Thailson e pelo Alanzinho, mas o Ed Carlos é uma ótima. O Ed Carlos é uma ótima porque é um jogador que tem muita qualidade técnica. É claro que não tem a mesma pegada, talvez, de outros jogadores que estão no elenco, mas ele é um primor tecnicamente. Então, acho que o Marcelo Fernandes acerta em dar uma nova oportunidade ao Ed Carlos. Aliás, primeira oportunidade no profissional, né? O Ed Carlos que foi muito bem na Copinha, mas não tinha jogado pelo profissional ainda. Até treinou algumas vezes, mas é a primeira vez que ele vai ser relacionado, muito provavelmente, no próximo domingo para jogar contra o Atlético Goianiense e já deve ganhar alguns minutos em campo. O Santos terá 3 desfalques para a próxima rodada. O Santos não terá o jogador Ângelo, suspenso, Felipe Jonathan e Auro Júnior, que testaram positivo e, conforme o protocolo da CBF, não podem entrar em campo antes de 7 dias. Portanto, Ângelo, Felipe Jonathan e Auro Júnior estão fora. E outro jogador que está fora também é o Madison, lateral direito, que segue contundido. Em contrapartida, o Santos terá a volta do Maico, que será titular no próximo domingo, e também do jogador Léo Batistão, que não jogou a última partida contra o Deportivo Táchira, porque estava suspenso na Copa Sul-Americana. Um provável time do Santos para o jogo do próximo domingo deve ir com João Paulo no gol, Lucas Braga pela direita, Michael Bauerman e Lucas Pires no lado esquerdo. No meio-campo, o Santos deve ter Rodrigo Fernandes, Zanocelo e também Bruno Oliveira. Na frente, o Santos terá... Aliás, o meio-campo do Santos deve conter 3 jogadores, né? Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Sandri e Bruno Oliveira. 4 jogadores. E na frente, o Santos deve ir com Léo Batistão e Marcos Leonardo. Portanto, tá aí o Santos num 4-4-2 para enfrentar o Atlético Goianiense. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!